E aí, pessoal, tudo bem? Nós vamos aqui fazer um pacote de 3 aulas para falar um pouquinho da aprovação tácita, um instituto muito interessante que foi trazido aqui pela Lei de Liberdade Econômica para o direito brasileiro. Nessa primeira aula eu vou falar um pouquinho do silêncio da administração pública, como o ordenamento jurídico combate o silêncio da administração pública e no finalzinho nós vamos ver o que a Lei de Liberdade Econômica trouxe de novo para combater essa prática nociva, ou melhor, essa omissão nociva da administração, que é o silêncio, que é a omissão em relação ao seu dever de decidir, tá bom? Então vamos começar aqui com algumas questões ou alguns aspectos básicos. Vejam, a administração pública ela pode se calar, silenciar ou se omitir em uma série de âmbitos, em uma série de tarefas ou funções que ela desempenha no seu dia a dia. A administração pode deixar de praticar atos materiais, a administração pode deixar de omitir atos opinativos, como pareceres, laudos, a administração pode se omitir na regulamentação de leis, enfim, existem diferentes tipos de omissão da administração pública. Além disso, é possível que a administração deixe de agir, deixe de decidir pedidos trazidos por particulares de análise de atos liberatórios. Melhor dizendo, os particulares, muitas vezes, para que eles pratiquem algumas das suas ações, para que eles possam desempenhar seus direitos fundamentais, precisam que a administração lhes emita ou emita a seu favor um ato liberatório, como uma licença, uma admissão, uma autorização e assim por diante. E, naturalmente, a administração pública, como ocorre em outros contextos, pode eventualmente não apreciar aquele pedido do ato liberatório no prazo que estabelece a legislação. Então vejam que o silêncio da administração, a omissão da administração, inclusive em relação à decisão de pedidos de atos liberatórios, é uma prática aí que acontece já há muito tempo, né, na nossa realidade e por isso o ordenamento jurídico acaba trazendo instrumentos para combatê-la. O que a gente precisa ter em mente toda vez que nós falamos de silêncio da administração pública ou nas vezes em que nós falamos de omissão, de descumprimento de prazos, de descumprimento do dever de decidir, é que há vários fatores que levam a esse fenômeno. Existem fatores externos e existem fatores voluntários, imputáveis ao agente público. Pode ser que a administração não consiga decidir porque sofra com problemas de excesso de trabalho ou excesso de pedidos, de processos administrativos. Enfim, a administração tenha um volume de trabalho que não pode ser processado pelos recursos humanos, pelos recursos técnicos que ela tem à sua disposição em um determinado momento. Isso é muito comum em municípios que são carentes de recursos, que às vezes não têm órgãos públicos bem estruturados para dar conta de todos os pedidos e processos administrativos que ali aparecem, tá bom? Pode ser também que a administração não consiga cumprir seus prazos, que ela se omita, que ela deixe de decidir quando deveria, por razões até maiores, porque uma enchente destrói a repartição pública, porque um vírus invade o sistema eletrônico no qual tramitam esses processos administrativos. Enfim, existem vários fatores, né? Existem fatores que podem ser aí taxados como caso fortuito, como força maior, enfim, que impedem que a administração cumpra os seus deveres, inclusive o seu dever de decidir. Agora, há outros fatores que são voluntários. Pode acontecer que o agente público, voluntariamente, seja por corrupção, seja pelo desejo de perseguir um particular, deixe de exercer as suas tarefas, inclusive deixe de decidir pedidos de atos liberatórios, tá certo? Eu até muitas vezes chamo essas omissões do administrador público de engavetamento doloso, não é? O administrador público, muitas vezes, em vez de deferir um pedido, em vez de apreciar uma petição que lhe é submetida, propositalmente coloca o processo na gaveta, não é? E esquece o processo ali, porque sabe que essa é a melhor forma de perseguir algumas pessoas ou de prejudicar certas pessoas. Então, há situações em que o administrador público não age por limitações da instituição, por limitações técnicas, ele realmente tem um intuito, não é? Ele tem o dolo e ele tem esse objetivo de não decidir, de não agir, de não julgar
e muitas vezes para prejudicar alguém. Então, há vários fatores que levam ao silêncio e à omissão, tá bom? Então, isso é importante dizer para que nós não confundamos as situações, né? Situações em que o silêncio ou a omissão de decidir é justificada e situações em que, na verdade, essa omissão de decidir, o silêncio, acaba sendo ilícito, indevido. Bom, como é que o ordenamento jurídico combate o silêncio? Como é que o direito brasileiro reagiu ao longo dos anos para afastar o silêncio ilícito, esse silêncio injustificado, nocivo, danoso aos particulares? Bom, em primeiro lugar, o ordenamento começou a reagir pela explicitação do dever de decidir em várias leis de direito administrativo. O dever de decidir, na verdade, já decorre do direito de petição, que está lá previsto na Constituição. Afinal, de que adianta o indivíduo ter um direito constitucional de petição se a administração pode tomar aquela petição e não decidir? Não é? Não faz sentido nenhum garantir um direito constitucional de petição sem que desse direito de petição nós extraiamos, nós possamos retirar um dever de decisão da administração pública. Bom, o direito de petição já estava lá na Constituição, mas ainda assim, ao longo do tempo, o direito brasileiro resolveu explicitar os deveres de decidir para a administração pública. Se nós analisarmos o artigo 48 e 49 da Lei de Processo Administrativo Federal, trata exatamente disso. Ela trata do dever de decidir e estabelece um prazo de 30 dias, que pode ser prorrogado até 60 dias, para que a decisão seja emitida. Tá bom? Uma segunda forma, um segundo instrumento de combate ao silêncio, à omissão ilícita, apareceu com a consagração da duração razoável dos processos administrativos como uma garantia de natureza constitucional. A duração razoável do processo é uma garantia que a Constituição, por uma disposição lá do artigo 5º, inciso 78, oferece aos administrados, oferece aos particulares que interagem com a administração pública. A partir da consagração da duração razoável, nós podemos dizer que é uma separação, uma diferenciação possível entre prazos legais e prazos razoáveis. Nem sempre o prazo razoável equivale ao prazo legal. Pode ser que o prazo razoável seja menor que o prazo legal, pode ser que o prazo razoável seja maior que o prazo legal. Para a gente definir o prazo razoável, nós precisamos analisar uma série de circunstâncias, a complexidade do assunto que é objeto do processo, a situação do órgão público que conduz aquele processo, se ele tem capacidade técnica ou não de decidir, se ele tem recursos humanos para aquilo e assim por diante. E também temos que analisar as demandas e necessidades do destinatário, daquele que faz o pedido à administração. Se aquela necessidade é urgente, se é menos urgente, enfim, tudo isso, todas essas circunstâncias servem para a definição do prazo razoável, né, que, a partir da consagração da duração razoável, passa a ser diferente do que nós chamamos de prazo legal, tá bom? Outra coisa, o ordenamento jurídico também começou a reagir contra a omissão ilícita da administração, contra o silêncio da administração, por meio de mecanismos de cooperação, ou seja, estimulando que um órgão auxilie o outro no desempenho das suas tarefas, e também por técnicas de transferência de tarefas decisórias. Como é que o Estado pode transferir tarefas decisórias? Bom, um órgão público pode delegar a sua tarefa a órgãos de hierarquia inferior. Um órgão público superior pode avocar, transferir para si tarefas que foram atribuídas a órgãos inferiores. Enfim, a delegação como transferência da tarefa para o órgão inferior ou a avocação como transferência da tarefa do órgão inferior para o superior são técnicas que permitem, de alguma maneira, superar os problemas da administração e também combater o silêncio ou a omissão ilícita, tá certo? Além disso, a legislação especial, como a legislação ambiental, prevê mecanismos como a atuação supletiva. A atuação supletiva é um mecanismo bastante interessante. O que diz a legislação ambiental é que o órgão ambiental tem o dever de apreciar os pedidos de licenciamento ambiental sob sua competência. Porém, se aquele órgão ambiental competente não agir no prazo de decisão, aquela tarefa decisória será deslocada para o órgão ambiental do ente federativo superior. Então vejam, se um indivíduo, um empreendedor, faz um pedido de licença ambiental para um órgão municipal e esse órgão municipal não consegue processar aquele pedido de licença e decidir a respeito da licença no prazo legal, o que vai acontecer? Por força da Lei Complementar 140, a sua tarefa decisória, naquele caso concreto, é distribuída, ou melhor, é transferida para o órgão ambiental estadual.
tá certo? Se o órgão estadual não conseguir agir, aquela tarefa é distribuída para o órgão ambiental federal. Vejam que interessante, a atuação supletiva lá dos processos de licenciamento ambiental mostra também uma técnica para se combater o silêncio. E, em quarto e último lugar, o ordenamento jurídico tenta combater o silêncio por meio de ficções. O ordenamento cria ficções. O ordenamento confere efeitos automáticos de consequência positiva ou negativa ao silêncio. Então vejam, é possível que a legislação prevê o seguinte: olha, se a autoridade não decidir no prazo estipulado, aquela omissão e o decurso do prazo farão surgir automaticamente, por força da lei, um ato administrativo fictício, não é? Um ato administrativo fictício de efeito positivo, ou seja, de deferimento daquilo que o particular solicitou, ou de efeito negativo, de indeferimento daquilo que o particular solicitou. Então, o ato fictício de efeito positivo é também conhecido como silêncio positivo, e o ato fictício de efeito negativo é também chamado de silêncio negativo. Bom, vejam, né? Vejam que a lei de liberdade econômica, ela, ao ser editada, trouxe bastante impulso aqui no nosso direito brasileiro a essa técnica de utilização dos atos fictícios no combate ao silêncio da administração pública, no combate às omissões ilícitas da administração em relação ao seu dever de decidir. Então, na Lei de Liberdade Econômica, não é, o que se fez? Bom, na verdade, a Lei de Liberdade Econômica previu que o silêncio da autoridade competente, após decurso do prazo para decidir, equivale à aprovação tácita do pedido, de modo a liberar o particular para exercício da atividade. Então, vejam, se um particular necessita de uma licença, de uma autorização ou de qualquer outro tipo de ato liberatório, solicita esse ato liberatório à administração, a administração, depois do processo instruído, não pratica a decisão que deve praticar no prazo legal, o que vai acontecer? Por força de lei, surgirá um ato fictício de efeito positivo, liberando o particular para aquela atividade. Ou seja, o silêncio da administração no processo liberatório, por força da Lei de Liberdade Econômica, fará surgir uma aprovação tácita ou uma aprovação fictícia. Isso aí é grande novidade no direito brasileiro? Bom, a novidade é que a Lei de Liberdade Econômica expandiu extremamente a figura do ato fictício no direito brasileiro, mas essa técnica já existia. Essa técnica já era usada pelo Estatuto da Cidade em matéria de preempção, não é? Toda vez que um imóvel é gravado com preempção, o que o proprietário daquele imóvel urbano tem que fazer é notificar o município para perguntar para o município se ele tem interesse de adquirir aquele imóvel que está gravado com a preempção antes da alienação para um outro particular. Se o município se calar pelo Estatuto da Cidade, entende-se que o município aprovou a alienação daquele imóvel a um outro particular. Ou seja, o silêncio do município tem efeito positivo no Estatuto da Cidade. Na legislação de petróleo também existem mecanismos de silêncio positivo. Na antiga legislação concorrencial também havia mecanismos de silêncio positivo em matéria de controle de concentrações e assim por diante. Então vejam, a Lei de Liberdade Econômica, Lei 13.874 de 2009, na verdade não inventou algo que não existia. O que ela fez foi expandir a figura do ato administrativo fictício de efeito positivo para pedidos de atos liberatórios relativos a atividades econômicas. Nas duas próximas aulas, eu vou comentar quais são os requisitos expressos e implícitos para que a aprovação tácita surja, então quais são esses vários requisitos, e na terceira aula vou falar um pouquinho de vedações, quais são as situações em que esse ato não pode ser praticado, e também vou falar de aplicabilidade a estados e a municípios. Então, até a próxima aula.